Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebol Simples, com mais uma análise pós-jogo. Hoje, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. Fala aí, Dudu, boa noite. Fala, Denis, meu querido, boa noite. Grande jogo cheio de expectativa, né? Todo mundo parou para assistir ali 6h30. Ninguém marcou jogo em cima ali para, né, todo mundo poder ver. E um jogo que entregou muita coisa aí, né? Até o que não prometeu acabou entregando. Na vitória do Corinthians aí, vamos fazer aquele pós-jogo simples, né, para simplificar, para falar o que, né, todo mundo precisa saber desse grande jogo. Verdade, hoje o Corinthians saiu vencedor dos primeiros 90 minutos de 180, uma, um jogo difícil, duro, pareado, mas que o Corinthians saiu na frente. E a gente vai comentar aí, galera. Não se esqueçam de deixar os comentários, curtir e compartilhar. E vamos pro nosso comentário. Ah, já vamos. Então vamos começar, Denis, mostrando uma coisa que é interessante, né? Só vai ouvir aqui no Futebol Simples. Se não ligar aqui, não vai ouvir isso daí, que é a questão da filosofia dos times, né? Então muitas vezes o jogo ele já começa antes da bola rolar, vocês sabem disso. Tem questão de arbitragem, federação, de bastidor, mas não vamos falar disso aqui, vamos falar mais de futebol, que é a questão da filosofia dos técnicos, filosofia dos times. Vou colocar aqui o campinho para gente, para poder explicar melhor aqui a situação. Vamos aqui só ajustar aqui o time do Palmeiras, que já saiu aqui para o ataque. Vamos ter mais calma. Mas então, a filosofia de jogo. Então, o Palmeiras ele tem a filosofia mais da escola portuguesa, da escola, né, do Abel Ferreira, da escola lá do Gesualdo, né, que é a escola portuguesa de futebol, que é um jogo posicional. Então, assim, é um jogo mais posicional, onde jogadores, se você vê o desenho do Palmeiras e você for comparar com o mapa de calor, basicamente os jogadores eles ocupam essas posições mesmo o jogo inteiro. Já o Corinthians, ele vem com uma outra abordagem, que é uma abordagem mais ali mais anos 2000, anos 90, que era muito utilizada principalmente aqui na América do Sul, que é o jogo funcional. Que assim, não, os jogadores eles não têm posições fixas. Então, se for ver, por exemplo, o mapa de calor do Carrilho, você vai ver em vários lugares. Você vê o Romero caindo aqui por dentro, você vê o Roberto fazendo, atacando aqui esse espaço, né, até o lance do gol. Você vê o Memphis caindo para cá, o Martinez abrindo. Tá assim, não importa muito o posicionamento dos jogadores, importa mais mesmo a função. Então, os dois volantes, o Memphis e o Carlinhos mais meias, e o Romero também jogou mais como um meia nesse jogo, né, do que como um atacante, e o Yuri atacando os espaços, sendo aqui entre os zagueiros. Então, assim, conta mais a função do que a posição. Então, assim, é muito interessante a gente ver isso, porque vai falar, o time do Corinthians taticamente não é muito bom. A gente ouve bastante. Mas a proposta é essa mesmo. Que assim, quanto mais espaço, quanto mais você pode se movimentar, mais entra a criatividade do jogador, né, Denis? Então, assim, é uma filosofia diferente, não é melhor, não é pior. A gente vê muito, né? Porque quando perde, né, gente? Aí vão arrumar, né, para falar do técnico, tudo. Mas assim, o Corinthians não vai ser taticamente tão bom igual os outros times, por quê? Por causa da filosofia de jogo. Né, Denis? Então, se você quiser complementar. É que na verdade o Corinthians tem uma coisa interessante aí, que a filosofia que o Corinthians é aquele time retranqueiro, mas não é bem assim, né? A gente vê que tem bons talentos na frente e eles fazem essa movimentação que também dificultam os outros times, né? E hoje foi uma prova disso, um jogo pareado, Palmeiras começando pressionando bem no, como você sinalizou aí no campinho, mas o talento, a disponibilidade do jogador poder desfrutar da sua habilidade dentro do campo, isso fez a diferença, né? Nem sempre fará, mas hoje fez a diferença. É interessante esse apontamento. Ah, com certeza. Então quer dizer que então esse jogo funcional ele é melhor que o jogo posicional? Também não. Porque assim, essa formação tática do Palmeiras fez o Palmeiras criar até mais chances claras do que o Corinthians. Então assim, são formas diferentes.
né, de jogar. Então, um time um pouco mais criativo e o outro time menos criativo, só que mais direto, entendeu? O time que chega rápido, o time que cria bastante volume, entendeu? Essa questão da tática ajuda muito na defesa. Então, assim, a marcação do Palmeiras, como foi, por exemplo, contra o São Paulo, que o Palmeiras faz uma marcação-pressão e aí cria um pênalti, uma jogada de pênalti, assim foi também contra o Corinthians. Então, roubou bola no ataque também, teve chance. Então, assim, são apenas diferentes. E aí aquilo, né? Quando um ganha, é porque essa é melhor. Quando o outro ganha, é porque não é isso. Realmente o jogo. E quem decide o jogo, Denis? Os jogadores, né? Esse que é a questão. Então, assim, isso é muito interessante do jogo de hoje, de ver que os jogadores decidiram o jogo. Sim, e uma questão interessante de se levantar também é o desequilíbrio, né? Porque um time jogando no posicional, outro no funcional, tem um desequilíbrio. E aí a gente viu que foi um jogo bastante guerreado, bastante brigado, mas houve essa questão do desequilíbrio. O talento individual ainda faz a diferença no futebol. Por mais que o Palmeiras tenha dominado grande parte do jogo, em um contra-ataque, num talento de um jogador, na verdade de três, né? Porque a gente vê o passe que o Memphis conseguiu encontrar o Yuri, e antes disso tinha recebido do Carrídio também. Interessante. Então, o Corinthians se mostra bastante efetivo nos pós-jogos anteriores que nós fizemos aqui. Sempre colocamos isso em voga, né? Que o Corinthians é um time bastante interessante do meio para frente, e hoje fez a diferença. Ah, com certeza, mas vamos falar do jogo, né? Agora o pessoal quer saber do jogo. É, verdade aí. Começando pelas escalações aí, alguma surpresa? O que você viu ali no pré-jogo que achou interessante? É, assim, do parte do Palmeiras, a volta do Piquerez, né? Comparando com o time da semifinal. Então, assim, é um jogador que é ali já uma instituição ali, podemos dizer assim, do lado esquerdo do Palmeiras, um jogador que a torcida gosta muito e confia. E aí do lado do Corinthians que vem a surpresa maior, né? Porque o Corinthians, né, voltando com o nosso campinho aqui, o Corinthians ele costumava jogar numa outra formação tática, que é o 4-4-2 losango, né? Então vocês podem ver aqui o losango e jogava com esses dois na frente aqui, assim que o Corinthians vem jogando a maioria dos jogos. Só que aí com a ausência do Garro, aí tem a mudança tática aqui para esse 4-3-3, assim, com três meio-campistas, né? Não tem nenhum meio ofensivo. É o Ranieri mais defensivo e o Martinez e o Carrilho, né, fazendo a função de meio-campista. E aqui o Romero por um lado e o Memphis pelo outro. Só que como dissemos, né, não guardando posição quando o time está atacando, né? Quando está defendendo, sim, aí faz esse encaixe aqui, né? Encaixe até bem simples aqui, bem natural. Mas quando o time tá atacando, é aquele negócio, né? Então o Carrilho joga no campo todo, né? Impressionante a partida dele. O Memphis muitas vezes volta para receber, e aí ele leva o marcador, e aí ele consegue fazer aquele giro, né? Que a gente já falou aqui, que é muito difícil de marcar. Então, assim, o time, mas defendendo principalmente, ele teve essa formação, né? Então, assim, foi interessante essa parte tática do Corinthians também, né? Para poder jogar contra um time que, taticamente, né, é um time muito forte, que é o time do Palmeiras. Sim, teve essa questão da ausência do Garro, sentindo dores no joelho, e foi poupado também. Lá vem essa questão do gramado sintético, gramado natural. Mas é um grande jogador e a gente sabe que o time do Corinthians fica sem esse meia de ligação, então dificulta um pouco mais. Mas hoje, quem achou que o Corinthians só ia ficar atrás, não ia buscar o jogo, se enganou, né? Como você bem ressaltou, o Carrídio fez uma partida monstruosa, dominou o meio de campo e, por mais que o Palmeiras tenha feito um bom jogo também, teve essa dificuldade. Hoje o Richard Rios não estava nos seus melhores momentos, também facilitou, né? Essa questão do Carrídio dominar o meio de campo.
Eu acho que o primeiro, né, o começo de jogo, o Palmeiras começa mais forte, né, o Palmeiras com as melhores chances, até os 20 minutos iniciais, pelo menos. Acho que o Palmeiras consegue se impor, né? Não tem aquela pressão, aquela blitz, mas tem uma imposição do Palmeiras, né? Tem lance ali, uma cabeçada do Facundo, por exemplo, ali uma jogada que o Corinthians tem deficiência ali, né? O Mateuzinho, essa bola cruzada, mas o Facundo cabeceou, não conseguiu fazer o gol. Teve algumas chances, né? O Palmeiras. Opa, então, voltando aí. Porém, a questão, né, é que o Palmeiras não estava conseguindo ser muito efetivo. E aí eu acho que aos 20 minutos, Denis, tem uma mudança, né? Porque aí começa a entrar no jogo ali o André Carrillo, né? Começa a fazer um grande jogo, começa a equilibrar a situação pro Corinthians. E 20 minutos do jogo também foi a saída do Marcos Rocha, né? Sentiu a coxa e o Palmeiras estava muito bem, por mais que não estava tão efetivo na frente, mas estava com controle de jogo, estava dominando as ações ofensivas do Corinthians sempre sendo bloqueadas e estava um jogo interessante. E a saída do Marcos Rocha ali deu. Palmeiras sentiu o golpe. O Mike não entrou tão bem, né? Não foi ali, até difícil entrar bem num jogo assim, mas aí acaba o Palmeiras são características muito diferentes, né? Então, o Marcos Rocha que ajuda bastante a saída de bola do Palmeiras, selecionar melhor os passes, né? Criar, ter bom passe longo, muitas vezes até ligar o próprio lado esquerdo, né, do time, que a bola passa menos por lá. E aí acaba entrando o Mike, que aí ele já muda a característica, né? Em vez de participar da saída, ele vai pegar ali mais o lado direito, né, para tentar fazer uma dobradinha com o Estevão para criar jogadas, né? Acaba não criando muitas jogadas, não sendo muito efetivo, né? Mas foi mais ou menos essa mudança que traz para o jogo. E o Mike é um grande lateral, a gente sabe, mas ele não dá a consistência e segurança que o Marcos Rocha dá. Tanto que ele parte mais pro ataque, ele tem mais essa característica, o que mudou, né? Fazendo com que o Memphis não ficasse tão confortável, tendo às vezes que vir marcá-lo antes. E o Marcos Rocha é um lateral que não sobe tanto, então talvez isso tenha dado a consistência e o Palmeiras diminuiu, né? Isso é uma constatação mesmo. Diminuiu o seu desempenho. Entrar num jogo quente, esse um jogo difícil, uma final de campeonato, 2 jogos, sim, mas valendo o título. E o Mike entrou um pouco abaixo. E aí acho que atrapalhou um pouco. Ah, com certeza foi uma mudança, mas acho que o principal ali a partir dos 20 minutos até o final do primeiro tempo foi a questão dos duelos individuais ali no meio-campo. Então ali dava para ver que o Veiga estava com o Ranielli, tava ali o Carrillo, tava mais com o Martinez e o Rios mais com o José Martinez, né? Que o do Rios do Palmeiras, o José Martinez do Corinthians. Então tava mais ou menos nesse encaixe. E aí o Carrilho ele começou a ganhar muito do Martinez. Martins não conseguia tomar a bola dele. E o Ranielli vindo de trás, o Veiga não estava conseguindo acompanhar também. O Ranielli, que até agora no Corinthians estava tendo um pouco de dificuldade, porque ele não é esse volante de marcação. A característica maior dele é essa mobilidade. Nesse jogo, ele conseguiu utilizar essa mobilidade, porque o Carrilho ou o Memphis prendia a bola e precisava de alguém para passar que chegasse. E aí o Ranieri chegava a todas, né? Então conseguiu bastante volume, sofreu algumas faltas e conseguiu colocar o Corinthians ali com o controle do meio-campo. Né? O Corinthians não conseguiu ser efetivo no ataque, né? Porque o Yuri estava jogando sozinho, estava difícil, mas no meio-campo ali, controlando a bola no meio-campo, porque assim, contra o Palmeiras, às vezes você tem que ficar tocando muita bola ali entre os zagueiros, né? E a gente sabe que o Palmeiras pressiona bem e pode utilizar isso como arma para fazer gol. Então você controlando essa bola ali já no meio-campo, ocupando o campo de ataque, aí você consegue esfriar o jogo, né? Consegue tirar esse ímpeto do Palmeiras. Aí conseguiu fazer com maestria. Como você bem citou, o Veiga pouco conseguiu aparecer no jogo, teve dificuldade de fato. E aí o Corinthians conseguiu controlar ali o meio de campo e a partir dos 20 minutos ali o Carrillo dominou
foi difícil para o Palmeiras equiparar. E aí a gente tem um apontamento nessa questão do Rios, que estava abaixo hoje. Estava abaixo porque o Carrillo estava jogando muito, dominando, ou por essa dominância do Corinthians ele não conseguiu aplicar o seu melhor futebol, o físico mesmo, então estava perdendo até nas divididas. E uma questão é que a gente vai relatar mais para frente, mas também o Richard Rios está ficando um jogador marcado aí pela má sorte, né, nos lances individuais também. Então acho que isso fez parte do jogo. O Palmeiras ainda muito nessa questão de buscar o Estevão, buscar o Estevão. Então, Veiga estava um pouco desaparecido e o Facundo pouco pôde aparecer. Por essa questão, muitas vezes estava no lado do campo, mas não tinha essa troca, não conseguia receber. E essa troca com o Piquerez também a gente não viu com muita efetividade. Então, o jogo foi brusco, né? Um jogo bastante brigado. E aí fez a diferença essa luta no meio de campo aí. Carrídio, É, monstruoso. o Carrillo ele foi bem. E eu acho que assim, você falou do Richard Rios, mas outros jogadores do Palmeiras eles não conseguiram, né, apesar do Palmeiras conseguir um bom volume, você não teve ali jogadores, né, como o Richard Rios, Piquerez, o Facundo e principalmente o Vitor Roque, né, que é o jogador mais aguardado, não conseguiram entrar muito no jogo. E eu acho que porque o Palmeiras tentava fazer ataques muito prematuros, né? O Palmeiras não construía, não ocupava o campo de ataque primeiramente, ele já queria fazer uma ligação ali do Martinez para o Estevão, e o Estevão já ir para finalizar a jogada. Né, então o Palmeiras não conseguia colocar os outros jogadores. Né, o Veiga teve muita dificuldade para se colocar no campo. A bola não rodava, né, chegava no Estevão, faltava aquela experiência para rodar a bola, para chegar do outro lado. Aí o Facundo pode pegar ali na entrada da área, tem o Piquerez passando, o próprio Estevão atacando as costas lateral, o Vitor Roque posicionado, mas o Palmeiras não fazia esse tipo de jogada. O Palmeiras ele já colocava no Estevão e o Estevão já partia para a jogada individual. Então assim, o Palmeiras tentou muitas jogadas dessas e que acaba que não consegue colocar esses outros jogadores, né, principalmente na fase ofensiva, esses outros jogadores, né, em campo. Claro, também tem o mérito do Corinthians também, que induziu o Palmeiras a fazer essas jogadas, né? E aí o Palmeiras acabou caindo um pouco, né, de ficar repetindo, repetindo. Claro, o Estevão é um grande jogador, né? Teve até chance, uma ótima finalização no segundo tempo, o goleiro defendeu com dificuldade, mas o Palmeiras acabou, né, repetindo muito e não colocando os outros jogadores, né, os outros bons jogadores ali em campo. Isso é uma questão interessante, porque o Palmeiras está ficando manjado nessa questão, né? A gente sabe que com times que não tem um elenco tão forte, que não é. A gente está em início de temporada, mas sabe que nos jogos mais difíceis, nos clássicos, tem sido jogos duros. A marcação tem conseguido impedir esse ímpeto do Estevão, esse um contra um, que é o muito forte dele, mas muitas vezes marcação dobrada. E essa questão, senti muita falta do Veiga. E, de fato, as jogadas prematuras, o Andileri conseguiu. Acho que se perdeu uma ou duas bolas ali para o Estevão, foi muito. Então, muito bem na cobertura e, de fato, tem esse ímpeto de querer finalizar todas as jogadas, até nos escanteios mesmo, o Palmeiras não estava cobrando muito bem. A gente sabe que o Gustavo Henrique é um zagueiro alto, então o Palmeiras teve duas cabeçadas, mas nenhuma com risco. E essa questão mesmo de rodar mais a bola do Estevão, cortar por dentro, buscar os outros jogadores, principalmente o Facundo, o ímpeto do Piquerez para atacar, que cruza muito bem a bola, que hoje também ficou aqui nos cruzamentos. Então acho que esse foi um pecado crucial aí para o Palmeiras, para melhorar, porque não está nada decidido, mas é um resultado contra e o Palmeiras vai ter que melhorar para tentar sair campeão da Neoquímica Arena. Ah, com certeza. E aí, falando do segundo tempo, o Palmeiras ele volta bem no segundo tempo, né? Então, assim, o time do Palmeiras, por mais que, né, não tenha muita criatividade, né, não conseguiu colocar os jogadores, né, ficou muito no Estevão, mas assim, é um time taticamente bem postado e que vai criando perigo para o adversário, né? Então começa bem,
né? O Palmeiras começa melhor, dominando, porém, aí vai ter o lance, né? O lance do gol, que aí muda tudo, né? Se é um jogo que está equilibrado, o Palmeiras está um pouco mais na frente, o Corinthians vai um lance e acaba, né, criando esse um gol, né? Que mudou tudo. Sim, já infelizmente a gente não gosta de rotular nenhum jogador, mas mais uma falha do Richard Rios ali, que não conseguiu ser efetivo. E aí o Carrillo fez o passe para o Memphis, que conseguiu driblar o Mike e também saiu muito bem da marcação do Rios e conseguiu dar um passe primoroso ali que o Yuri fez a leitura muito bem. E aí, atacante, né? Velocidade, bola na área, conseguiu cortar para dentro e conseguiu se desvincular da marcação de dois jogadores ali do Palmeiras. Infelizmente, o Mikael não esticou a perna, não conseguiu fazer esse bloqueio. E a bola ali no contrapé do Everton, na minha opinião, uma bola defensável, mas muito rápido o lance. Então, aqui não quero ser engenheiro de obra pronta também. E um chute forte, efetivo, no canto, mas entendo ser defensável. Eu acho para mim eu discordo do lance, eu acho que é defensável para o zagueiro, né? Porque quando tem o zagueiro ele tá marcando ali, então o zagueiro ele tem que estar tirando essa bola para induzir o atacante a estar do outro lado e o goleiro tem que estar olhando para o outro lado. Quando o zagueiro ele é vencido ali, ainda mais do jeito que foi, né, com a facilidade que o Yuri Alberto fez. O Yuri Alberto deu uma ameaçada ali, o Mikael já acabou, né, já acabou se entregando todo. E aí, assim, fica aí essa bola, né, o zagueiro que tinha que estar defendendo, não o goleiro, pelo menos na minha visão. E aí acaba sendo indefensável, porque quem tinha que defender não defendeu, né, que foi o zagueiro. Acho que, assim, o lance nem vou falar muito de falha, acho que não é o principal do lance, não é a falha. O principal do lance é o Yuri Alberto ele se desvencilhar, propor esse lance para o Memphis. O Memphis, né, é um cara que ele não é fominha, ele acha os companheiros. E assim, achou o Yuri Alberto numa zona meio morta do campo, né? Que aí o zagueiro tinha que ter feito coisa melhor. Né, aí o Mikael ele tá tendo a prova de fogo dele, né, acabou de chegar, né, como outros jogadores também, e aí acabou sendo vencido ali e o Roberto, né, mostrando muita qualidade ali conseguiu fazer o gol. O Roberto, né, acredito que neste momento melhor 9 do Brasil aí, né? Tá, tá pelo menos né, tem Henrique que não joga, o Pedro tá machucado, o Gabriel Jesus está machucado, o Richardson não joga, então assim, acredito que hoje o melhor 9 é atividade, porque, né, diferentemente do que falou Mano Menezes, foi muito inteligente ali, né, conseguiu se desvencilhar do zagueiro e fez um chute que aí mostra a inteligência, né, ele viu que viu aquele espacinho, viu que o zagueiro não estava defendendo e colocou, né, então um jogo que estava equilibrado, acaba o desequilíbrio acaba vindo aí de um lance muito inteligente, aliás, do Yuri Alberto. Sim, sim, um lance primoroso. E muito se tem falado, né, do Corinthians, que tem caído aí na pré-Libertadores também, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, o Yuri Alberto tem feito gols importantes. Clássico contra o Palmeiras, salvo engano, já é o quarto gol que ele faz. Então, é um jogo que tem sido bastante efetivo. A gente fala muito de jogador grande que aparece nos jogos grandes, e o Yuri tem aparecido, né? Um jogador muito novo ainda. Às vezes dá uma falhada, dá uma escorregada no campo, mas é um jogador bastante efetivo. Hoje teve um lance do Romero também, que ele chutou, mas acho que foi a única bola de fato que foi no gol. Então, um jogador que tem uma oportunidade de 90 minutos e faz o gol, a gente vê a letalidade do time do Corinthians, né? Então, saíram na frente para o primeiro jogo da final e agora muitos corintianos falavam que o empate no Allianz Parque seria um bom resultado para tentar garantir em casa. Então agora estão melhores ainda. Então tem essa questão do segundo jogo, né? E aproveitando, o que, que você tem a dizer, Dudu, sobre as substituições aí? O abafa do Palmeiras, a torcida que pega no pé
do Flaco Lopes, mas aí entrou. O que, que você tem a dizer sobre isso? O Abel tentou, né? Viu que realmente o Corinthians ele tava tendo, tinha conseguido equilibrar o jogo. E aí o Palmeiras ele tenta fazer uma substituição, tenta uma mudança tática, né? Então acaba saindo a dupla de volantes, né? O Martinez e o Rios, que realmente não, né, foram vencidos ali pelos jogadores do Corinthians. Entrou o Aníbal, que é um volante que ele cobre mais campo do que o Martinez. E aí entra o Flaco Lopes. Então o Palmeiras começa a jogar com dois centravantes, né? Com o Veiga volta para jogar quase ali no 4-2-4 mesmo. O Veiga junto com o Aníbal. E aí o Estevão do lado, o Facundo do outro, e os dois centravantes ali, um mais curioso, né? Um mais de área que é o Flaco Lopes, foi, mas quem mais saiu da área foi o Flaco Lopes, né? E o Vitor Roque, né, que tem essa qualidade, fez um bom lance, né? Que ele conseguiu girar no zagueiro e aí foi parar só no goleiro lá mesmo. Que aí para parar o homem é realmente difícil, né? Não conseguiu, o time não conseguiu conectar ele no jogo, mas nesse lance aí deu para ver a qualidade individual. E aí o Palmeiras tentou, mas assim, eu acho que as mexidas elas foram mais um pensamento desejoso do Abel de tentar fazer uma abafa do que uma leitura boa de jogo. Porque ali o jogo ele tava, o Corinthians estava conseguindo levar vantagem no meio de campo. E aí quando o Palmeiras ainda tira mais meio de campo, aí eu acho que facilita para o Corinthians conseguir, né, diminuir o ritmo, né? Então o Palmeiras ele quando chegava ele podia ser perigoso, só que chegava pouco. E muitas vezes os atacantes que entraram eles tinham que voltar para poder buscar esse jogo, que acaba sendo pouco efetivo, né? Porque tanto um quanto o outro, eles gostam mais de carregar a bola e fazer jogadas individuais do que associar com os companheiros, né? Então, assim, acho que foi uma. Tem muita essa substituição, né? Para um atacante que vai ficar mais ofensivo. Acho que você põe um atacante pode até ficar mais perigoso, mas muitas vezes, né, você tem que olhar o que, que o jogo está pedindo, né? E aí depois entra o Felipe Anderson aí que você vai poder falar melhor, né, disso aqui, que é adepto aí do jogador. Sim, até um adendo sobre isso. O Aníbal, quando veio para o Palmeiras, estava jogando muito. Tem essa questão da quantidade de jogos também. E hoje, talvez por falta de ritmo, não entendo que tenha entrado bem. Teve até um passe que ele errou, que poderia ser um ataque promissor do Palmeiras, mas faz parte. Isso daí é um apontamento mesmo. Tem essa questão do Flaco Lopes, que não é driblador, é mais um corredor mesmo. E até o pivô tem melhorado bastante, mas ele estava driblando no meio de campo. Então isso mostra que o Palmeiras estava mesmo pro abafa e não foi efetivo. Acho que o Abel teve esse erro na leitura mesmo. O Palmeiras ali no meio de campo estava pecando bastante, muito pela efetividade do time do Corinthians, que até teve essa questão do Rian, que muita gente aí torceu o lábio quando entrou, mas o menino entrou bem também, né? Então entrou na mesma pegada, menino jovem ainda, não sentiu o peso da torcida também. E essa questão do Felipe Anderson, essa bola que você me levantou, de fato o Felipe Anderson está devendo bastante. Essa questão da adaptação, esse ano já fez a pré-temporada, mas teve um lance, você vai lembrar muito bem, estava no ataque, conseguiu ganhar uma bola e mesmo assim tocou a bola para trás. É um jogador que ele nesse momento ele mostra muita dificuldade de ser mais incisivo, de tentar, talvez esteja faltando confiança, mas é um grande jogador, né? Então vamos esperar que até o próximo jogo, se entrar no lugar do Facundo, que ele possa brilhar, mas hoje também não entrou muito bem. Talvez entrou faltando 7 minutos, alguma coisa assim. Então já entra meio nesse desespero ali, a áurea do estádio estava cantando, estava gritando, mas já estava ali com um sentimento negativo e talvez isso tenha aflorado para dentro do campo também, mas confio nele como jogador. Nesse momento, está aquém dos outros companheiros. Eu acho que falta muita agressividade para ele. Eu acho que se você for comparar em carreira, talvez ele seja um jogador do mesmo nível que o Carrilho.
Só que assim, você vê no jogo de hoje, parece que é assim, parece que um é o, sei lá, que é o Zidane e o outro não é ninguém, entendeu? Então falta muita agressividade no jogador, enquanto do outro lado, ele chamou uma responsabilidade que talvez nem é dele, né? Você vê, for ver os salários do time lá, né? Talvez não é nem dele essa responsabilidade. O cara bateu no peito, então toda bola que chegava ele fazia de tudo para conseguir segurar o jogo, conseguir achar um passe, né? Não perder a bola. Então assim foi uma partida imensa, né? E substituições falando do Corinthians, entra o Rian no intervalo, né, no lugar do Martinez. Então, assim, legal ver a leitura do Ramon, né? Porque assim, você tem o Breno Bidon no time, só que aí já é um cara que é mais meia, né? E aí ele entende, não, vou trocar o Martinez, vou manter os volantes aqui, porque a gente tá funcionando. O Rian é um cara dinâmico ali, né? Então apostou nesse jogador, né? Acaba entrando o Thales Magno depois do lugar do Romero, acaba perdendo um pouco. O Thales Magno dessa vez não entrou bem no jogo. E aí vem as substituições ali mais pro final do jogo, né? Que entrou o Charles, depois o Alex Santana e o Breno Bidon, mas assim, sempre mantendo ali as funções, né? Então, falando do jogo funcional, vão trocar jogadores das mesmas funções. O Thales Magno tem característica diferente do Romero? Bastante. Mas a função é basicamente a mesma, ele é um atacante. Né, o Rian, volante, Martins, volante. Aí entra o, né, vai a única mudança assim um pouquinho mais foi quando saiu o Yuri, né? Que aí foi porque o Memphis foi jogar mais à frente. Então assim, o técnico ele foi ali mantendo ali, né, a estratégia, até porque o que as trocas do Abel também não acabaram mexendo muito, né? Então assim, foi um técnico que ele é criticado, né? Geralmente quando ele precisa mexer, ele não, né, nesses jogos de mata-mata ele não conseguiu mostrar, né, muito. Acredito que na Libertadores, né, acho que tem realmente, porque é uma eliminação complicada, mas tem muito dos erros individuais do Corinthians, né, dos gols que entregou. Entregou 2 gols contra a Universidade da Venezuela, entregou 2 gols contra o Barcelona. E assim, você passar impune disso é muito complicado. E hoje foi, né, um jogo ali que o Corinthians conseguiu, né, ter poucos erros defensivos, conseguiu ter um meio-campo ali que fez a diferença, e o camisa 9 que botou a bola para dentro ali, teve meia chance, e com essa meia chance, né, Denis, foi e conseguiu fazer um resultado que é espetacular, né? Sim, sim, isso deixa o jogo mais quente ainda para a volta e os times terão aí um pouco mais de 10 dias até o retorno para realizar a final. 10 dias? Dia 27, né? Então, Só na um jogo outra quinta. um jogo interessante aí que o Corinthians vai ter a semana tranquila para trabalhar e o Palmeiras um pouco mais pressionado, mas já sabíamos que seria assim, né? Jogo grande, dois grandes times, dois grandes elencos que estão em busca aí desse título. Dudu, eu queria ver contigo aqui as considerações para o próximo jogo aí. O que você vislumbra? Você acha que, obviamente, o Corinthians com essa vantagem no placar, como é que você prevê que seja o jogo na Neoquímica Arena? Eu acho que assim, é um favoritismo muito grande do Corinthians. O Corinthians já tinha um favoritismo de decidir em casa. Se conseguisse o empate aí, esse favoritismo podia crescer. A vitória acho que nem estava no radar, sinceramente, foi uma superação muito grande, foi um resultado gigantesco do Corinthians. Mas assim, mas não que acaba não decidindo, né? Porque o Palmeiras é um time que tem muitos truques, essa é a questão do time do Palmeiras. Não é um time mais criativo, mas é um time ali que é canivete suíço, né, rapaz? Pode, né? Então, assim, o jogo tá complicado. Aí tem uma falta do meio do campo. Aí acho que o Veiga bate rasteiro no pé do Vitor Roque sai na cara do gol. Defesaça do Hugo, acho que foi, né, defesa espetacular do Hugo. Mas assim, é um jogado onde não tem nada, sai um jogador na cara do gol. Você tem o Estevão, que é um cara que consegue fazer as coisas diferentes. Tem a bola parada, que, né, sempre funciona nessas questões. Então, assim, o Corinthians não pode jamais entrar nesse jogo para, né, para fazer 0 a 0, porque provavelmente não vai acontecer.
O Palmeiras é um time cheio de truques ali, né? Se não tá num grande jogo, mas né, num truque ali, né? Agora tem jogadores, né, como o Vitor Roque, por exemplo, pode fazer uma jogada individual, né? Então, assim, eu acredito que o Palmeiras está muito vivo, mas que o Corinthians é favorito. Acho que o Corinthians ele precisa fazer o que ele fez no Allianz em casa, que acaba sendo mais fácil até. Né? Então acho que o jogo ele está muito para o Corinthians essa final, mas assim eu não me surpreenderia se o Palmeiras vencesse por esses truques, né? É um time que já é um trabalho muito longevo, já é um time muito maduro que sabe que futebol, no final, rapaziada, é um esporte de precisão. Você tem que colocar a bola ali dentro do gol, é isso que conta, não é, né? Todo o resto é resto, né? Então o time do Palmeiras tem essa maturidade, tem esses truques na manga para poder fazer essa dificuldade para o Corinthians, enquanto o Corinthians tem que fazer, acho que utilizar a mesma estratégia do jogo de hoje, né? Ter força no meio campo e também machucar o Palmeiras no ataque, né, fazer os gols para poder ser campeão. Em uma escala de 0 a 10, colocaria o Corinthians num 6-4. Né? Tem o resultador, que pode até ser campeão com empate. Eu acredito que o Palmeiras possa vir a fazer um gol, mas aí tem que ver para segurar a pressão. Não acho que esse jogo será decidido nos pênaltis. Acho que nos 90 minutos ali já sairá o campeão. E é o último jogo, né? Então, o Palmeiras vai buscar. De fato, você falou essa questão da bola parada, mas provavelmente o Palmeiras tem uma dificuldade maior ainda, que talvez o Rodrigo Garro esteja presente, seja titular na Neoquímica Arena, o que pode dificultar também, porque é um grande jogador, pode definir de um chute de fora da área, já fez gol de falta no Palmeiras. Então, eu vejo um prognóstico de um bom jogo, um jogo brigado também, e minha sincera opinião, acho que seria jogo para o Felipe Anderson iniciar o ano, viu? Acho que é um jogo interessante para esse jogador, porque é um grande jogador, a gente sabe, e essa questão da maturidade mesmo do Estevão não querer decidir todo o lance, colocar a bola na frente, a gente sabe que ele é um grande jogador e já está ficando bem visado. Então, buscar compartilhar esse ataque, o Vitor Roque pode decidir um jogo, e uma questão aí que muito se tem falado nos bastidores é a possibilidade ou não do Paulinho estar apto para esse jogo. Você acredita nisso? Acha que é jogo para um jogador que está vindo dessa séria lesão? O que você acha? Eu acho que, assim, no momento, eu acho que como opção, com certeza. Acho que no time titular, acho que bagunçaria um pouco, assim. Eu acho que não dá para descartar mudanças táticas, né? Como você disse, se o Garro voltando, você pode ter uma mudança tática no Corinthians. O Corinthians voltar para o esquema ali que ele jogar mais no 4-4-2. Também não descarto mudança tática no Palmeiras. Então, assim, a gente pode ver o Palmeiras, por exemplo, vindo com 3 zagueiros. A gente pode ver o Palmeiras, né, vindo, por exemplo, com meio campo, né, com só um volante. Não descarto mudanças táticas nos dois times, né? E também tem a questão da data FIFA, né, que tem que avaliar, porque tem uma data FIFA no meio dos dois jogos, né? Então, assim, por exemplo, o Memphis Depay convocado, você tem os jogadores do Palmeiras convocados também, o Estevão, o Richard Rios. Então, assim, você tem que ver como é que vai influenciar isso, né? Se vai ter todo mundo, né? Ou se não, né? Se o jogador vai estar apto para jogar, né? Tem que ver se não tem um pokerzinho no Holanda, né, Denis? Para ver se, né, o homem gosta, né? Tem que ver se como é que vai ser essa viagem, né? Então muita coisa para ver ainda, né? Pós-jogo, mas assim não descarto mudanças, né? Táticas dos dois lados e sem dúvida, né? Acho que o Palmeiras principalmente, acho que mais maduro do que o Corinthians, né? O Corinthians é um time que se formou ali na metade do ano passado e agora está, né, indo para a primeira final. Então a gente não pode descartar ali. E o Corinthians, né, principalmente na Libertadores, acabou entregando alguns gols.
Então, assim, o Corinthians tem que ficar muito atento, mas tem jogadores experientes que podem compensar isso, né? Então, assim, com certeza, você botou 60-40, eu já boto um 75-25 pro Corinthians aí. Acho que esse resultado foi como a derrota de 3-0, né, pro Barcelona fora de casa decretou ali a eliminação. Eu acho que esse resultado ele é inversamente proporcional, assim. Então, assim, essa vitória na casa do Palmeiras, eu acho que o gol do título foi do Yuri Alberto deles. Pode ser. Acho que o Palmeiras também tem uma questão a favor, que é nos últimos anos sempre competir nos títulos. Essa de ter perdido as duas ou três finais, o primeiro jogo, também é uma questão aí que está no estigma do Palmeiras. Mas eu também vejo o Corinthians como favorito, mas acho que vai ser um grande jogo. E sim, talvez o Yuri Alberto tenha feito o gol do título. É um gol muito importante, a gente sabe que a pressão da torcida e o Corinthians a torcida vai empurrar para que busque o resultado. Talvez ali um gol nos 15, 20 primeiros minutos possa já decidir o jogo. Mas ainda digo que está tudo aberto. Eu vou ficar aqui no meu 60-40 e esperar aí para ver quem sagrará campeão paulista de 2025. Ah, o maior paulista aí do século, né? Pode colocar aí. É verdade, é verdade. Eu tô numa expectativa boa que o Palmeiras possa de fato ser campeão, mas tá difícil. Já era difícil, ficou mais difícil ainda. Ah, com certeza, rapaziada. Mas é isso. Então, vocês comentam aí o que vocês acham, hein? Vocês estão mais com o Denis, mais comigo? Ou é tudo contrário para comentar? Quem gostou, dá o like aí, por favor, aí para ajudar a gente. Quem não gostou, galera, pode dar like também. O importante é Exato. participar. Exato. Valeu, muito obrigado. Valeu, Dudu. Boa noite. Tamo junto, meu querido. Abraço. Um abraço, até mais.